E agora a segunda notícia que eu gostaria de trazer é uma que saiu há alguns dias atrás. Na verdade, essa notícia é de hoje, dia 3 de setembro de 2024, com o título Estado do Rio decreta ponto facultativo durante o Rock in Rio e Libertadores. Veja quem terá esse direito. Prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou a medida em uma rede social. No meu vídeo anterior, que eu falo sobre a construção do estádio do Flamengo no terreno do gasômetro, eu chamo a atenção sobre o impacto que um estádio para mais de 80 mil pessoas terá no contexto da mobilidade urbana da região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente está falando de construir um estádio para 80 mil pessoas vizinho à rodoviária Novo Rio, que trafega um número entre 70 a 100 mil pessoas por dia, e vizinho também ao recém-inaugurado Terminal Gentileza, que transporta cerca de 130 mil passageiros por dia. Os dois somados dão uma faixa média de 200 mil pessoas por dia. Imagina adicionar nessa equação um estádio para 80 mil pessoas no mínimo. Então, são números que a gente precisa considerar pensando na mobilidade urbana no longo prazo. Pensando na mobilidade urbana como um setor de planejamento urbano e regional, como ele foi observado pelas organizações governamentais que pensaram estrategicamente a região portuária do Rio de Janeiro para ser o epicentro da mobilidade urbana dos moradores que precisam se deslocar do seu local de residência ao seu local de trabalho todos os dias. Então, esse cenário aqui que essa notícia oferece é quase que um panorama, uma antecipação daquilo que pode ocorrer daqui a alguns anos, se definitivamente, o que eu imagino que vai, ser concretizado a construção do estádio do Flamengo no terreno do gasômetro. E aqui eu não estou fazendo lobby para que o estádio do Flamengo não seja construído, ou que ele, de alguma maneira, não seja concretizado. Muito pelo contrário, seria muito importante a nível de diversos aspectos econômicos, sociais, a construção do estádio do Flamengo. Porém, contudo e todavia, é necessário priorizar a qualidade de vida daqueles que vivem naquela região, né? Então, a gente poderia pensar a construção do terreno do Flamengo em um local onde a mobilidade urbana desses moradores não fossem impactadas definitivamente. E existem locais para isso ocorrer, né? Se vocês quiserem ter mais informações sobre essa discussão, eu posso deixar o link desse vídeo aqui embaixo na descrição, mas a ideia desse recorte é trazer uma leitura sobre essa notícia e fazer uma reflexão sobre ela a nível de planejamento urbano e também a nível de mobilidade urbana. Bom, o estádio do Rio de Janeiro terá ponto facultativo nos dias 18 e 19 de setembro, quarta-feira e quinta, a partir das 3 horas da tarde. O prefeito Eduardo Paes anunciou a medida decidida em conjunto com o governo do estado nesta terça-feira em uma publicação no Instagram. De acordo com Paes, a decisão teve como causa a realização de grandes eventos como o Rock in Rio e Jogos da Libertadores, no período escolhido. Veja quem terá esse direito de folga. Obviamente, os servidores da prefeitura. A carta do Eduardo Paes, abre aspas. O Rio terá a partir da sexta-feira, do dia 13 de setembro, um período de cerca de 10 dias com grandes eventos na cidade. 3 importantes jogos da Libertadores, para quem não sabe, tanto o Botafogo quanto o Flamengo e o Fluminense estão nas quartas de finais da Libertadores. O que isso significa? Significa que, como os 3 clubes fizeram uma campanha ruim na fase de grupos, eles necessariamente precisam jogar o primeiro jogo em casa, ou seja, no Rio de Janeiro, e o segundo jogo no estádio do adversário. Isso significa também que esses 3 clubes vão precisar revezar dias para jogar no Rio de Janeiro, e se tratando de Libertadores, quartas de final, muito provavelmente todos os jogos vão ter capacidade máxima de público, né? E também eu imagino como vai ser 2 dias de jogos na Libertadores. Normalmente tem jogo terça, quarta e quinta, mas eu imagino que vai ser no Rio de Janeiro 2 jogos de 2 clubes diferentes em um dia e depois um sozinho no outro.
E aí a gente está falando aqui, e que deve ter essa informação nessa carta do Eduardo Paes, de, por exemplo, um jogo no Maracanã com público, com estádio lotado, 80 mil pessoas, 75, 80 mil, mais um jogo no Engenhão, mais, sei lá, 40, 45 mil botafoguenses. E aí, falando de Flamengo e Fluminense, eu imagino que vai ser um jogo ou do Flamengo e do Botafogo no dia, ou do Fluminense e do Botafogo no mesmo dia e o outro sozinho no outro dia. Então, assim, vai ser muito complicado o escoamento desse público, considerando também a galera do Rock in Rio, que precisa também fazer esse deslocamento, né? E por isso o decreto do ponto facultativo. Não custa lembrar que também o acesso ao Rock in Rio deve se dar por transporte público e não por carro. Postou o prefeito no Instagram, comunicou o prefeito na publicação, enfim, prolixo. Procurada pelo eixo, a Prefeitura do Rio disse que o decreto será divulgado na próxima quarta-feira, dia 4, no Diário Oficial. Quem será liberado, isso aqui não interessa muito. O que acontece com os funcionários das empresas privadas, isso aqui é interessante. De acordo com a advogada trabalhista Larissa Machio Scuder, o ponto facultativo não é a garantia de liberação das atividades profissionais. As empresas têm a opção se concedem ou não o direito aos funcionários. Obviamente que essas empresas privadas não vão liberar os seus funcionários, e quem fica refém desse contexto de imobilidade urbana são aqueles que precisam trabalhar todos os dias e de maneira não voluntária, vamos colocar assim, acabam vivenciando esse processo de grandes eventos da cidade do Rio de Janeiro. Caso a empresa exija que os empregados trabalhem normalmente e, em caso de falta, o dia poderá ser descontado, pois será considerado falta injustificada. Obviamente, não há nenhum mecanismo, nenhum regimento que aponte que, enfim, os trabalhadores de empresas privadas podem faltar porque vai ter jogo da Libertadores no Maracanã, no Milton Santos e Rock in Rio, por exemplo. Enfim. Então, esse daqui é um cenário que a gente consegue pensar como que uma grande quantidade de pessoas em um determinado local, seja no momento de entrada, seja no seu momento de saída, considerando também o contexto daqueles que trabalham e precisam se deslocar todos os dias do seu local de trabalho para a sua casa e vice-versa, é complexo, é complicado, e por conta disso é importante a gente discutir sim a mobilidade urbana das regiões centrais do Rio de Janeiro, pensando em suas centralidades. Existe um complexo debate em torno disso, do quanto ficou caro morar no espaço das cidades, e por conta disso surgem espaços periféricos, né, nas franjas dessas cidades, que são mais baratos de se viver e morar, e isso gera inúmeras problemáticas de planejamento urbano e regional no que diz respeito à segregação urbana, a gentrificação urbana, como está ocorrendo na região portuária do Rio de Janeiro. Bom, eu fico por aqui. Qualquer comentário pode colocar aqui embaixo. Peço que vocês curtam, compartilhem e sigam o canal, caso vocês gostem do conteúdo aqui. Então é isso, fico por aqui. Tchau, tchau.